Olá, bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal avançado, nós estamos indo para a terceira semana, né? Veja bem, hoje eu queria colocar uma situação para vocês aí, que essa semana vieram me perguntar sobre as cores, né? Que alguns trabalhos que estão sendo feitos por alunos estão com um pouquinho de dificuldade. Tá, e qual seria essa dificuldade? Essa dificuldade seria nas misturas de cores, entendeu? Então, eu estava pensando e procurei estar aqui analisando como vocês poderiam estar fazendo essa mistura de cor num- com mais facilidade, né? Então eu pensei assim num quadro abstrato. Só que tem um porém nisso aí. Não é só a gente chegar e tá colocando, jogando sobre a tela a tinta azul, tá jogando o verde, tá jogando o amarelo, o vermelho, enfim, esses tons todos. Porque tem aluno que vê um abstrato, um quadro, né, por aí, e acha que é só chegar e, eu vou fazer um abstrato. Aí chega lá, pega o vermelho, põe na tela e tal, aí joga um azul, joga lá o verde. Vocês têm que entender uma coisa, que todo trabalho tem que ter luz e sombra, tá? Embora a gente esteja falando toda hora esse negócio de luz e sombra, mas para o desenho é fundamental. Não tem desenho sem luz e sombra, tá? Não tem quadro sem luz e sombra. Vocês estão entendendo? Fica maçante, tá toda hora falando sobre luz e sombra, sobre linhas valorizadas. Fica. Mas é o desenho em si, tá? O desenho é esse, é luz e sombra, direto. Não tem como você tirar. Você entendeu? Se você tira a luz, se você tira a sombra, não tem desenho. Eu costumo falar, dois escuros não define nada, dois claros não define nada. O desenho ele é formado assim, um claro, um escuro, um claro, um escuro, um claro e um escuro. Bom, voltando aos meus alunos lá, que eles estavam perguntando para mim sobre os tons, né? Uma tinta sobre a outra. Então eu procurei trazer o trabalho abstrato porque talvez fique mais fácil para eles, tá? Estarem assimilando essa mistura de tons, tá? Assimilando essa mistura de tons. Bom, veja bem, o que eu quero colocar é assim. Quando você vai fazer um abstrato, primeiramente, não é só o abstrato, tá? Um trabalho em abstrato. Todo trabalho que você vai fazer, você tem que jogar nessa tela o seu sentimento. O que você está sentindo nesse momento, tá? Eu não digo momentos assim, por exemplo, vou dar um exemplo, uma paisagem marinha, né? Que nem a gente está trabalhando, né? Que estamos já quase concluindo aquele quadro do mar batendo nas pedras, aquela violência toda das ondas, né? Então eu estava com um sentimento raivoso, eu estava bravo, eu estava furioso. Não é isso, não é isso. Você tem que passar para as pessoas, tá? O que você sente, mas não é neste caso que a gente vai deduzir que a gente estava com raiva porque fizemos um mar batendo nas pedras, um mar bravo, né? Vamos dizer assim. Então é assim, ó, quando você vai fazer um abstrato,
você tem que... 3 fatores você tem que ver. Primeiro é o sentimento que eu coloquei. Segundo, perspectiva, tá? E terceiro, novamente, luz e sombra. Quando você joga lá um vermelho na tela, tá? Você chega lá e joga um vermelho, você tem que entender que, além daquela tinta vermelha, você vai entrar com uma outra tinta. Quando você passa você tem o vermelho lá, aí você entra com o azul, o que ocorre? Ocorre o seguinte: o contato desse azul com esse vermelho, ele vai me produzir qual tom, tá? Será que esse tom, que esse azul com esse vermelho que vai produzir é aquele que eu quero? Precisa pensar isso. Então o que você faz? Você vai lá do lado, antes de jogar esses 2 tons que eu comentei aqui, o azul e o vermelho, você experimenta, põe ali a parte para teste, o vermelho, e passa uma pincelada, quase por, não totalmente, mas do lado, pegando um pouquinho desse vermelho com o azul. Vê lá que tom você obteve nessa mistura de cores direta, sem estar misturando mesmo. Ah, obteve aí o pink. Bom, legal. É essa cor que eu quero? Ah, é essa cor que eu quero. Então, aí você já sabe, aí você vai e aplica lá o que você está fazendo em vermelho e aplica por cima um pouquinho, tá, do desenho, o azul. E você vai obter esse resultado que você tanto esperava, que é o pink. Bom, mas eu trago aqui uma coisa para vocês, tá? Para dar melhor importância. Veja bem, ó. Olha o que eu quero que vocês façam. Bom, eu tenho aqui, tá? Essas 3 peças. Bom, eu tenho um tipo de um recipiente aqui, uma caneca ainda que está por fazer, que vocês podem observar aqui na parte de cima. E tenho 2 frutas, tá? No caso aqui a laranja e aqui a maçã. Na verdade, isso aqui, neste momento que está por fazer, ele é um abstrato, tá? Então, o que eu quis passar aqui nesse esboço aqui de caneca e as 2 frutas? Eu quis passar que as pessoas, ao olhar, observam, não, ali é uma caneca, e aqui é uma laranja, e aqui é uma maçã. Mas para que tudo isso aconteça, eu tenho que trabalhar esse tom. Eu gostaria que vocês não trabalhassem, tá? Não trabalhassem com o preto e nem com o branco. Trabalhasse com tons de azul. Por exemplo, você começa com um tom, tá, de azul forte, e depois você vai trabalhar com o dedo sem ser o pincel. Você vai passar o dedo assim, você vai lá na tinta, né? Você molha lá o dedinho lá na tinta e vai passar nesse mesmo ângulo da caneca, ó, nesse sentido aqui, tá? Passando nesse sentido aqui, ó, sem tá molhando de novo lá o dedo. Uma vez só, aí você passa. À medida que você vai indo para lá, você vai obter luz. Você obtendo luz, automaticamente você está com o trabalho pronto. Aí você volta para cá, ó. Volta lá para a figura da laranja e para a figura da maçã. Você pega,
faz novamente lá um laranja, ou você tem um laranja, e vai com o dedo trabalhar nesse sentido, ó, circular. Você trabalhando no sentido circular. Esse miolinho da fruta, o branquinho, ele vai ficar mais clarinho, tá? Porque você começou pelas bordas. Só que você, em vez de usar o preto, você vai utilizar o marrom. O marrom você vai aplicar aqui, tá? Você vai aplicando aqui por cima, vai passando nesse sentido aqui, ó, até não haver mais tinta no seu dedo. Nunca molhando pela segunda vez, não molhe pela segunda vez o dedo, tá? Na tinta, para você obter esse resultado aqui. Essa fusão do azul com o marrom vai te dar, tá, mais sombra e ao mesmo tempo uma cor que você vai descobrir. O mesmo ocorre aqui, tá? A mistura de um pouquinho de azul, um pouquinho do marrom, você joga aqui, ó, nesta laranja. O mesmo ocorrendo aqui, ó, nesta maçã. Porque o abstrato, ele não é bonitinho, não é um trabalho bonitinho, recortadinho, bacaninha, não é não, tá? Você vai fazendo nesse sentido que você vai obter esse resultado que tá aqui, ó, tá? Esse é um trabalho abstrato, tá? Lembrando que todo trabalho abstrato, ele tem que ter, e ele é um trabalho por fazer. No meu ver, eu particularmente não gosto de trabalho de abstrato, porque ele não me passa nada, não me traz nada, tá? Eu prefiro o realismo, tá? Porque ele me passa uma paisagem bacana, marinha, muito bonito de você estar vendo. Só que também nessa paisagem marinha tem que ter movimento. Se não tiver movimento, o quadro também não fica bacana. Então, gente, é assim, ó. Trabalho abstrato tem que ter profundidade, perspectiva, tá? E o mais importante, luz e sombra. Não é só jogar a tinta por jogar a tinta. Você tá entendendo? Procure ali, ó, nesse trabalho, você estarem descobrindo os tons. Você descobrindo os tons vai ficar muito bacana, vai ficar muito legal, entendeu? Que o legal de tudo isso, na verdade, desse treinamento, é vocês descobrirem o tom. Porque é muito simples, a gente chega lá na loja, tá, e pede uma tinta verde, ele te dá uma tinta verde. Aí você pega um verde mais claro, ele te dá um verde mais claro. Você não aprende nada, você não vai, nem sempre, na verdade, quando você está pintando, vai aparecer lá um tom que vai bater com aquilo que você está pretendendo fazer. Então você vai ter que descobrir, tá? Vai ter que descobrir um tom. Eu não pego, quando eu vou fazer os meus trabalhos, eu não pego a minha tinta e vou passando assim, a olho. Não, eu fico lá do lado, testando, e às vezes eu levo lá 20 minutos fazendo um teste para ver se aquele tom está legal, se não está legal. Então isso que é o importante. Isso você vai adquirir com o tempo. Isso você vai adquirindo uma maneira de você descobrir cor, tá? Cores que às vezes nem existe, nem tem. É que você faz ali uma vez e não adianta você procurar querer fazer de novo, porque você não vai conseguir obter o resultado, o tom que você conseguiu pela primeira vez, tá certo? Então, gente, para vocês que são aí avançados, procure estar testando, procure estar trabalhando, não tenha pressa em fazer, tá? Vai trabalhando, mas vão utilizando as mãos para fazer os trabalhos, tá? Utiliza a tinta guache, o guache é bom, é mais fácil de limpar, de trabalhar. Beleza? Então, valeu e a gente volta na quarta semana lá naquele trabalho de paisagem marinha. Tá bom? Um abraço. Fique com Deus.